Algumas pessoas já vêm há algum tempo sugerindo para a gente falar sobre os 3 dias de escuridão. Então, nós vamos falar hoje sobre isso, frisando que esse tema está estreitamente ligado à questão da transição planetária. E é um assunto pertinente para o momento, né? Porque nós estamos aí já caminhando há bastante tempo nesse período de transição. E ao que tudo indica, são chegados os tempos, conforme a espiritualidade nos alerta. Então, embora a Bíblia não fale diretamente sobre escuridão, sobre apagão de 3 dias, a ideia desse período de trevas é encontrada em alguns textos, que diz que antes dos eventos que conduziriam ao fim do mundo, ao Apocalipse, uma intensa escuridão irá pairar sobre a terra por 3 dias, quando a única luz que se manterá acesa serão as luzes das velas. E nesse interim, todos os inimigos da igreja seriam exterminados por intervenção divina. Então, nós vamos ver que, na realidade, pela visão espírita, ela tem muito a ver com essa fala da Bíblia. O livro do Êxodo também faz um paralelo sobre o assunto. O Apocalipse de João também fala sobre uma escuridão como efeito do derramamento do quinto cálice sobre a terra, não é? Em relação à ciência, nós sabemos que a NASA monitora de perto a atividade solar, especialmente agora nesse período que nós estamos, onde ocorre o chamado máximo solar, que é um período de maior atividade do ciclo de 11 anos do Sol, e que agora em 2025 está se aproximando do seu ápice. Então vai ser uma tempestade solar prevista já para atingir o seu pico até esse ano de 2025. E ao que tudo indica, a NASA estaria intensificando seus preparativos para, vamos dizer, diminuir, mitigar, né, os impactos desse evento sobre a Terra. Não sabemos exatamente o que, mas a gente tem conhecimento disso. Em relação ao Espiritismo, essa situação dos 3 dias de escuridão, ela é interpretada como algo estreitamente relacionado, como eu falei, à transição planetária, onde ocorreria o expurgo dos seres trevosos devido à proximidade do ápice do período da transição da Terra, de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, onde as energias negativas e a ignorância, não é? A predominância do mal, serão gradualmente substituídos por sentimentos mais nobres, por uma expansão consciencial maior, pelo bem, né? Preponderando no caso. Agora, só a título de comparação, de ilustração, vamos voltar um pouco num assunto que eu já trouxe aqui no canal, falando sobre Marte, sobre a transição planetária lá de Marte, sobre a descoberta da NASA e da Agência Espacial Europeia de que realmente houve vida civilizada na crosta de Marte, de que houve o desaparecimento dessa civilização, aventando alguns motivos para isso, como uma guerra nuclear, por exemplo, porque a existência de civilização ela foi provada, né, pela NASA, pela Agência Espacial Europeia. Lá existem crânios de humanos, utensílios, pirâmides, né? Tem o vídeo aí no canal para quem se interessar por isso. Então a gente sabe que Marte estava também num processo de transição planetária, como nós estamos hoje aqui na Terra. Porém, devido a essa provável guerra nuclear que aconteceu lá, o planeta ficou praticamente destruído, inviabilizando a vida na crosta. Então, devido a isso, a transição deles foi difícil, foi mais brutal e a civilização foi praticamente extinta. E isso é a visão da ciência também, né? Da NASA, da Agência Espacial Europeia. Possivelmente a civilização de Marte recomeçou em outra dimensão. Por isso que a NASA não consegue identificar a vida na crosta com seus aparelhos, com seus robôs. E isso, na verdade, a gente tem o conhecimento que é um ato da inteligência da fonte criadora que faz com que cada civilização de cada planeta, todos habitados, porque nós sabemos que todos os planetas são habitados, não há um planeta que não tenha habitantes. Então, Deus faz com isso que cada planeta esteja numa dimensão diferente para que não
tenhamos mais problema, para que uma civilização não se envolva com a outra, até em termos de segurança, por conta de destruição e etc. Né? Bom, quanto à Terra, nós sabemos que a transição planetária ela tem a duração de 300 anos e, em termos de tempo, ela iniciou em 1757, 100 anos antes da codificação de O Livro dos Espíritos, e terminará em 2057, ou seja, estamos muito próximos do término do período de transição da Terra, desses 300 anos. E a espiritualidade, ela é unânime em nos dizer, e de todos os cantos vêm realmente essas informações, através de diversos médios confiáveis, de diversos lugares, que nós estamos muito próximos do ápice da transição planetária, ou seja, do ponto culminante da transição. E a espiritualidade vem nos alertando para que nos preparemos para enfrentar esse ápice da melhor forma possível. Então, como nós falamos, os 3 dias de escuridão está totalmente relacionado a esse ápice da transição. Isso realmente vai ocorrer. E para que isso vai ocorrer, esses 3 dias de escuridão? Primeiro, para aterrar a energia deletéria e viciante da elite trevosa, e também dos extraterrestres trevosos, porque nós sabemos que eles existem, nem todos são bonzinhos. E em segundo lugar, para combatê-los e aprisioná-los, porque eles não vão querer resistir. E por que isso? Porque eles serão expurgados, não é? Então seria a limpeza, um faxinão desses seres trevosos, assim, praticamente de uma vez. E esse aterramento dessas energias, ele deve ser feito porque está prejudicando a nossa transição, prejudicando a humanidade, na verdade. Porque através das redes sociais, dos aparelhos eletrônicos, está ocorrendo que esses seres trevosos praticamente hipnotizam as pessoas. E isso atrapalha a nossa evolução porque nós ficamos sob a égide, né, desses seres que não querem ver a Terra evoluir, não querem ver o ser humano evoluir. E fora que os espíritos responsáveis por essa missão de prisão dos trevosos precisa de toda essa energia, não é? De toda a energia possível, do Sol, de todas as torres da Terra, de todo o local, para poder prender esses seres, porque eles não vão se render assim facilmente, né? Eles vão querer resistir a todo custo. Tem uma médium, a Louise Castanhedo, que inclusive ela é autora do livro Nos Bastidores da Transição Planetária, e ela fala sobre essas coisas. Ela diz que essa operação praticamente é uma operação policial e que ela vai ser comandada por São Miguel Arcanjo, juntamente com outros espíritos sob seu comando. Então, na verdade, nós estamos aqui falando sobre os 3 dias de escuridão, mas esses 3 dias passou a ser denominado 3 dias de apagão tecnológico. E por que dessa mudança? Porque conosco, com a gente aqui na Terra, poderia ter ocorrido como aconteceu em Marte, se nós tivéssemos nos envolvido em guerra nuclear. E a transição iria ocorrer de forma mais pesada, mais brutal, como aconteceu em Marte. Por isso que eu iniciei falando para fazer essa comparação. Mas isso não ocorreu. Nós lembramos da data limite do Chico Xavier, né, em 2019, onde ele nos informou que nós obtivemos uma moratória de 50 anos, que foi pedida por Jesus, que é o nosso governador planetário, não é? Numa reunião que ele teve com outros governadores de outros planetas, porque todo planeta tem o seu governador. Jesus, nós sabemos que ele é governador da Terra e de mais alguns planetas. Então, nessa reunião que ele teve com esses governadores e com os comandantes estelares, eles queriam, essas pessoas, esses seres queriam fazer a transição imediata da Terra, porque eles tinham medo que pudesse ocorrer guerras a nível nuclear aqui na Terra, que iria abalar, iria afetar todo o sistema e os outros planetas também. Então, eles queriam evitar isso, porque o perigo estava bastante grande. Mas Jesus apostou na gente e insistiu para que nós tivéssemos essa moratória de 50 anos, para termos chance de melhorar. Ele acreditava nisso. Porque se a transição acontecesse naquele momento,
iriam morrer cerca de 50% da população da Terra. Mas a moratória foi concedida, né? E nós vencemos a condição imposta de não fazermos uma guerra nuclear naquele período, que foi de 1969 até 2019, e por isso a transição foi aliviada. E o Chico nos diz, o Chico Xavier nos fala, né, no texto A Data Limite, que se a humanidade da Terra evitasse a guerra nuclear, como de fato evitou, após esse prazo, o Chico nos conta que iriam ocorrer mudanças tão boas, maravilhosas, grandes, profundas e rápidas que nós não acreditaremos. Então, gente, nós chegamos a esse ápice porque nós cumprimos a moratória de Jesus, nós correspondemos à expectativa dele, graças a Deus, porque se Jesus fosse fazer a transição planetária naquele momento, seria muito duro, não é? Para nós, como eu estou falando, e a transição, na verdade, ela foi suavizada. Então, essa é a verdade, é fato. Já vimos um prenúncio disso, de um apagão que teve na Europa, né, há pouco tempo, mas dessa vez será em escala mundial. Então, nós, ao que tudo indica, estamos na época do acontecimento. Na verdade, essa autora diz que nós somos a geração do Apocalipse, do tão falado Apocalipse, e a espiritualidade nos recomenda a todos os canais espíritas, espiritualistas, todos os meios que divulguemos esse fato, alertando as pessoas para nos prepararmos para esse acontecimento tão importante de proporção mundial e dizendo, sobretudo, para não temermos, porque nós tivemos essa suavização na transição planetária por merecimento, não é? Como eu falei, porque nós estamos evoluindo, não há retrocesso na evolução. Pode haver, assim, paralisação, mas retrocesso não tem. Então, muita gente que diz que a humanidade é ruim, que está tudo perdido, não é verdade. Porque o mal faz muito barulho, né, na verdade. E é mais divulgado, mas o bem hoje na Terra, segundo a espiritualidade, ele já é maior. E o mal, ele é apenas a ausência do bem. Em si mesmo, o mal não existe. Então, segundo a espiritualidade diz, os trevosos hoje constituem 22% da população de encarnados e desencarnados aqui na Terra. E esses outros 78% constituem uma parte dos espíritos medianos que estão aí vivendo sua rotina, sua vida, nem todos são despertos, mas não se comprazem no mal também. E uma outra parte são realmente pessoas melhores que estão procurando fazer o bem, que são despertas, não é? Sobre tudo que está acontecendo, sobre a vida, sobre o sentido da vida, mas todos buscando fazer o seu melhor, não é? Então, essa que é a verdade. Então, nós podemos ver que o bem está preponderando já na Terra, embora muita gente diga que não. Então, nada de desespero, tudo vai ser para o bem, para a melhora. O Chico Xavier já nos disse isso, não podemos e nem devemos desacreditar do Chico, né? Até pelo próprio trabalho dele enquanto encarnado aqui na Terra. Então, nada de desespero, porque vai se tratar, na verdade, de 3 dias de apagão elétrico e mais alguns dias de apagão tecnológico. Então, vejam bem, temos notícia do ápice das atividades do Sol pela ciência e do ápice da transição planetária pela espiritualidade. Então, coincidências não existem, né? Então, o que vai acontecer na realidade? Vai ser a queda da energia, como eu estou falando, da energia elétrica por esses 3 dias, mas o sol não vai se apagar, como dizem, né? Muitas pessoas falam. De dia nós vamos ter luz normalmente e à noite ela vai ser escura durante esses 3 dias. Daí depois desses 3 dias e 3 noites, a energia deverá ser restabelecida e vai continuar o apagão tecnológico por mais uma semana, ou um pouco mais, aí não ultrapassando entre tudo uns 15 dias. E nesse apagão tecnológico, que vai perdurar um pouco mais, vai ter a queda de tudo, sistema financeiro, sinal de internet, tudo, enfim. Mas, e por isso até que a espiritualidade quer que a gente divulgue para nos prepararmos para isso. Então, primeiro vem o apagão, que vai ser provocado por tempestade solar, onde virão com muito magnetismo, né? Essa tempestade
Essas tempestades solares virão com muito magnetismo, atingindo o magma da Terra. E esse apagão vem justamente para que seja feito, além do aterramento das energias deletérias, como eu falei, também o exílio dos trevosos desencarnados. E em seguida virá uma operação de despertamento, com algumas comoções, sim, que segundo a espiritualidade diz, não vão ser de grandes proporções e sofrimentos muito grandes. Elas vão ocorrer, né, alguma coisa vai ocorrer sim, não sabemos exatamente o que, mas nada de muito catastrófico. E depois também é falado que vai acontecer uma grande chuva para a limpeza dos miasmas, limpeza energética e assim por diante. Os médios, eles visualizam a subida do nível do mar, apenas alguns extravasamentos do mar, eles não têm visão de grandes tsunamis, alguns tremores de terra também sem grande magnitude, vulcões, mas nada assim de muito assustador. Então vejam bem, os trevosos, todos os desencarnados trevosos vão ser levados à força, na marra, sob luta. Não vai ser uma coisa que eles vão se render, se entregar numa boa. Mas aí vocês vão querer saber, mas os trevosos encarnados, eles vão ficar, eles vão continuar fazendo maldades? Então, lá no texto de Kardec, na Gênesis, ele diz sobre isso, que diante do bem, o mal vai fugir envergonhado, fazendo uma metáfora, né, sobre o poder transformador do bem. E é isso. Os trevosos encarnados, eles vão perdendo a força, eles não terão mais permissão para agir no mal, com todo o mal que eles agiam, porque eles vão ficar como órfãos, né, perdidos, sem direção, porque os grandes mandatários, eles vão ser retirados. Então, eles dizem que, inclusive, eles vão receber umas marcas no perispírito, de deformidades da alma. E, como eu falei, a espiritualidade diz que se a transição tivesse ocorrido lá atrás, como nós falamos, os encarnados trevosos, eles seriam retirados também à força, e daí sim, morreriam muitas pessoas. Mas Jesus interviu por todos nós, por nós, pelos trevosos, por todos. E assim, esses seres que estão encarnados, eles ficam, permanecem aqui para só depois do desencarne serem exilados também. Daí, depois das comoções, aí sim virão as coisas boas. Como disse o Chico, né? Tudo isso vai ser para o bem, a psicosfera vai ficar aliviada com uma paz que nós ainda não conhecemos, e a evolução vai ocorrer em todos os sentidos, de forma rápida, como nos disse o Chico. Nós faremos contato massivo com os ETs, haverá facilitação na comunicação com o plano espiritual, virão com toda a força a descoberta de cura de doenças, de forma mais rápida, massiva, evolução social, política e por aí vai. Então, gente, isso deve ser um motivo de alegria, não de medo, porque nós estamos tendo a graça de viver para ver esses acontecimentos maravilhosos, esses dias de apagão tecnológico que virão, vão ser um marco na nossa vida. Quem viver, verá. Então, nós devemos ficar alegres, porque tudo está se concretizando. Não devemos ter desespero de forma alguma, não tem motivo para isso, é apenas para tomar algumas medidas preventivas, né? Porque cada um de nós, segundo eles, vai estar com seu mentor do lado, com seu anjo guardião. O que nós temos que fazer é estarmos em oração, conectados com esse anjo guardião, ficando quietinho em casa, orando, meditando, né, para sentir a vibração desses amigos que só querem nos ajudar, né, nos intuir ao bem. E mesmo quem não tem mediunidade ostensiva, vai perceber as ordens, né, as recomendações desses amigos para poder fazer o melhor. Então, o que eles mais recomendam é a vibração realmente positiva, a oração, o pensamento no bem, é imprescindível. E as recomendações, assim, vamos dizer, mais efetivas, materialmente falando, é não sair de casa, porque eles dizem, inclusive, que os espíritos vão estar numa verdadeira luta para não ser exilados. Eles vão lidar com energias muito fortes, eles vão ficar numa situação bastante extremada, assim, e inclusive eles podem até se materializar devido a tudo isso. Então, se nós sairmos, nós vamos poder, inclusive mesmo sem mediunidade ostensiva, nós vamos poder ver esses espíritos. E isso pode não ser muito agradável para muita gente. Então,
tudo vai estar em convulsão e a melhor coisa é ficar quietinho. Mas também isso não é nada demais, né? A gente ficar em casa porque nós já temos uma prática, não é? Por conta da pandemia do Covid. Então, isso nós tiramos de letra. Então, eles pedem isto e também para a gente buscar sem desespero, sem atropelamento, aprovisionar alguns itens básicos dentro de casa, que são os alimentos não perecíveis, né, que não dependam de geladeira, mas também não precisa fazer estoque, ficar estocando nada, só ir repondo conforme você vai utilizando, você vai repondo para não ficar sem, não é? Água potável, porque nós não sabemos, né, como ficará a situação, se vai haver alguma falta de água, então é bom prevenir quanto a isso. Velas, fósforos, isqueiros, obviamente, lanternas, pilhas, tá bom? Para esses 3 dias. Eles falam para a gente ter um pouco de dinheiro em casa, nada demais, apenas um pouco de dinheiro em espécie para emergências, né? Porque o sistema bancário vai cair, não vai ter como passar cartão, fazer Pix, nada dessas coisas. Medicamento de uso contínuo, principalmente, você não manter um estoque grande, mas tipo assim, para mais de um mês, né, no caso, você ter a mais. Se for possível, um radinho a pilha para você manter contato, né, ficar por dentro de notícias, de acontecimentos. E para manter a calma, porque com essas energias um pouco conturbadas podem vir alguns pensamentos não muito bons neste momento. Então aí a conexão, como eu falei, com os mentores, com o anjo guardião, ela é muito importante. Eles dizem que pode ter também muita ideação suicida por conta de tudo isto, né, das pessoas que estão um pouco mais desequilibradas, então é preciso ter bastante cuidado. Essa médium, Louise, que eu citei, ela diz no livro dela que, como eu falei, vai ser uma operação de São Miguel Arcanjo com seus trabalhadores. Ela diz que esses trabalhadores, sob o comando de São Miguel Arcanjo, eles vão estar caracterizados de cavaleiros templários e que os trevosos temem muito, têm muito respeito e temor por esses cavaleiros. E ela diz assim que vão ser 3 fases, né? Repetindo aqui. A primeira vai ser o apagão, não é? Tecnológico. A segunda operação vai ser de São Miguel Arcanjo, da captura, do aprisionamento desses trevosos, não é? E a terceira vai ser das câmaras de repouso, que o que seria isso? O local para onde serão levados os trevosos. Então vão ser colocados tipo em macas, como se fosse de enfermaria, de hospital, e levados para naves para o exílio, porque eles não vão ficar na crosta, porque senão eles vão afetar a psicosfera, né? Continuar afetando a psicosfera. Os trevosos vão ser levados para esse local, colocados em macas, né? Adormecidos, encapsulados e levados para essa nave, para essas naves, né? Fora da Terra, para não influenciar na psicosfera da Terra, e irão para essas naves para depois irem para o exílio, para os seus locais de destino, né? Logo depois, então, não vai ser exatamente junto, virá a Operação Despertamento, para quem ainda não entende nada disso, né? Para quem ainda tem alguma chance, mas nem sabe direito o que é transição planetária, não sabe direito o que fazer, o que está fazendo aqui, para tentar o despertamento, né? Nem que seja meio na marra, vamos dizer, última chance. Então, explicando mais detalhadamente, são 3 alívios que nós obtivemos pela vitória de Jesus. Primeiro, dias de apagão tecnológico e não mais de escuridão, né? Foi um grande alívio. O alívio referente ao planeta Nibiru, que muitos devem conhecer, que seria o planeta Chupão, né? Que faria aquela operação de realmente, como diz o nome, chupar esses seres trevosos para ele, para levar embora. Então não vai mais ter isso, essa operação do planeta Chupão. Inclusive, no baque desse planeta Chupão, os trevosos perderiam inclusive o perispírito devido ao choque muito grande com o planeta Nibiru. E seria muito mais doloroso para eles. Então, foi um alívio muito grande porque isso não vai mais acontecer, não é? Com essa operação de levá-los para as naves para serem direcionados. E o terceiro alívio é a comoção, conforme eu falei, que ela será mais leve.
já sem grandes ocorrências catastróficas mais graves, né, sem um número tão grande de desencarnes. Então é isso. A espiritualidade ela é unânime em nos dizer, como eu falei, informações vindas de todas as partes. E nós sabemos, né, gente, que quando a gente ouve falar a mesma coisa em vários locais do mundo, é porque isso é verdade. Então eles vêm nos informando sobre esses fatos para que nos preparemos para tudo isso, para esses dias de apagão tecnológico, sendo que o mais importante disso vai ser o que esse evento magnífico vai descortinar, que é o prenúncio dessa melhora, não é? Dessa nova era de paz e do bem, porque é muito reconfortante a gente saber até desses números que foram falados, né? Dos 78% das pessoas mais voltadas para a paz, para o bem, embora nem todos estejam despertos ainda. E a gente também sabe, né, pessoal, que a natureza não dá saltos. Obviamente que quando estivermos chegando a 2057, onde realmente nós entramos com os dois pés na regeneração, se encerra o período da transição, as coisas não poderiam mudar de uma hora para outra, não é? Então é lógico que esse prenúncio ele deveria vir antes mesmo. E é isso que está ocorrendo. Estamos muito próximos desse ápice da transição. E quando eles dizem próximos, é próximo mesmo, pertinho. Né? Eles não falam de coisa de anos. Porém, eles não falam em datas, porque eles dizem que só Jesus e Deus sabem realmente a data, o momento certo. Mas eles deixam margem para esse entendimento que pode ser até neste ano mesmo, 2025, tá bom? E Jesus, enquanto nosso governador da terra, realmente ele quer pôr um fim, ele não quer mais que o mal, que a influência desses trevosos continue aqui na terra. Então, por isso ele deliberou retirá-los todos, porque todos serão retirados, todos, sem exceção, todos os umbrais esvaziados já estão sendo, na verdade, né? Para que não atrapalhem mais o processo de transição. Eles dizem que uma nave já foi cheia na ocasião do apagão que teve na Europa, já foram levados, já foram encaminhados. Nós sabemos e entendemos que a maioria das pessoas não sabem nada disso, muitos não acreditam também, não se ligam nem um pouco nesse assunto de transição. Então, para a gente que já sabemos, já despertamos para essa realidade, nós podemos nos considerar privilegiados, né? E podemos aproveitar da melhor forma possível todas essas informações. De fato, nós não sabemos quando será exatamente, somente Jesus sabe, mas vamos prestar atenção nos sinais. Eles falam isso, fiquem alertas. E a Aloíse Castanhedo diz, conta no livro dela, que são dois os sinais. Primeiro vai ser um silêncio profundo em toda parte, que ela disse que vai dar para a gente perceber. Não precisa ter mediunidade ostensiva nem nada. Vai ser aquela coisa meio estranha. Sabe aquele dia que amanhece sem os passarinhos cantarem, aquele silêncio esquisito, aquela coisa meio diferente? Segundo eles, nós vamos perceber. E o segundo, ela fala sobre um toque de trombeta. Só que esse toque de trombeta seria ouvido mais pelos médiuns, ostensivos mesmo. Mas, segundo a espiritualidade, nós vamos perceber sim. Então, para ficarmos atentos aos sinais. E tudo, a partir daí, vai iniciar para o alívio psíquico e energético da Terra de forma rápida. Tá bom, pessoal? Então, nós devemos sim seguir as orientações dos espíritos amigos que tentam nos ajudar, nos alertar, mantendo a calma, porque vai ser tudo para o bem. Nós estamos seguros, podemos nos sentir mais seguros ainda pela vibração positiva, pela oração. Não devemos nos apavorar e nem apavorar ninguém com essas coisas, essas informações, mesmo porque depois dos acontecimentos tudo será aliviado. Nós vamos perceber isso de forma bastante clara, segundo eles. Assim, o ar vai ser mais puro, o ambiente mais salutar, uma paz imensa. As pessoas ficarão diferentes para melhor, porque os processos obsessivos irão diminuir ou cessar de repente. E nós vamos sentir uma alegria que hoje nós não conhecemos, dessa leveza, dessa psicosfera aliviada, não é?
E todas as mudanças que o Chico Xavier referiu em A Data Limite, tudo será acelerado e mais perceptível. Então, pessoal, os 3 dias de escuridão se transformaram nesses 3 dias de apagão. A espiritualidade diz que tudo se aproxima velozmente, porque Jesus assim quer, né? Ele quer essa aceleração desse processo de retirada dos trevosos. E eles realmente nos pedem que nós oremos muito para auxiliar nas vibrações, também na psicosfera do planeta. Existe hoje um grupo de orações que está se reunindo mentalmente, obviamente, para orar todos juntos às 6 horas da manhã. Quem puder se juntar a esse grupo vai ser muito positivo, muito bom para o grupo e para si mesmo, porque a oração em grupo ela tem uma força muito maior, enorme, né? Absurdamente grande. Mas de toda forma, quem não puder, né, fazer neste horário, pode fazer a oração no horário que puder. Não precisa ser oração repetida ou formal, é importante que ela venha do coração, da alma, e que ela nos mantenha conectados aos nossos mentores, nosso anjo guardião, como nós falamos. E frisando bem, os amigos espirituais nos falam que quando tudo ocorrer após as comoções, nós vamos ganhar muito em termos de saúde, de paz, de melhorias em geral. Isso deve ser motivo de alegria, de esperança para nós, que nós podemos ter a certeza que os novos tempos eles são chegados para essa melhoria que nós tanto esperamos, né? E tanto desejamos, essa melhoria do planeta, da humanidade, de cada um de nós. Então vamos nos juntar em oração, em meditação, em vibração positiva por nosso planeta nesse momento tão importante, tão especial, né? Com gratidão por fazermos parte desse momento, desse cenário, podemos vivenciar isso. Vamos pensar nisso com muita alegria, com muita fé, tá bom, pessoal? E nós vamos continuar falando sobre o tema, vamos acompanhando as novidades, não é? Para irmos aqui interagindo. Então, se vocês tiverem algum depoimento, contem aí, deixem aí para gente alguma pergunta, deixem aí para gente respondendo e conversando, vamos interagir junto, tá bom? Compartilhem aí com quem vocês acham que seja necessário, que seja bom, e vamos em frente. Fiquem bem, até mais.